paz do Senhor, irmãos. Eu pensei em fazer uma live, irmãos, na quinta-feira, nessa quinta, só que outras pessoas usam a minha internet, né? E aí podia ficar travando. Então eu preferi gravar o vídeo mesmo. Na verdade, eu preferia fazer a live, né? Hoje o tema que nós vamos falar, irmãos, é muito importante. É muito importante, principalmente para as pessoas que ainda não são salvas. E o tema que nós vamos falar hoje é o Evangelho, né? A Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho ele tem o poder de salvar as pessoas e creem em Jesus. Então, sobre o Evangelho, nós vamos ler um texto que está em Romanos, né, 10, de 8 a 15, que diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, né? Ou boas novas. A palavra de Deus, o Evangelho, né, é comparado com uma semente na parábola do semeador. Ali diz que, né, parábola do semeador que está em Mateus 13. Ali diz que Jesus saiu da sua casa e foi até o mar. E ali se juntou uma grande multidão de todas as cidades, né? Ali circunvizinhas. E ali Jesus entrou no barco e começou a ensinar, né? E falou sobre essa parábola. Um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra parte caiu nos pedregais, a outra caiu nos espinhos e a outra parte caiu em boa terra. E todas as sementes germinaram, exceto a que caiu à beira do caminho, porque as aves vieram e comeram. Então isso significa que a semente em si ela é boa, ela germina. E a semente, ela tem um poder, né, que foi dado por Deus lá em Gênesis, né, lá em Gênesis 1, de 11 e 12, capítulo 1, versículo 11 e 12, que Deus deu esse poder à semente, dela frutificar, né, para poder, quando a semente é plantada, ela germina e nasce outra árvore. Se não existisse isso, né, todas as árvores frutíferas já estavam extintas e as ervas. Então Jesus deu esse poder à semente. E quando Jesus compara o Evangelho à semente, né, a semente em si ela tem um poder de germinar, mas somente se ela for semeada. Se a semente não for semeada, se aquele semeador não saísse para semear, a semente guardada ali naquele saco, naquele lugar que eles guardavam, não ia ser semeada, não ia germinar, né? Por si só ela não tem esse poder. Mas quando é lançada na terra, aí sim, né, o objetivo, a finalidade com o qual a semente foi criada acontece, que é o que? Germinar e dar frutos. Então, o Evangelho, como é comparado a uma semente, e nós temos esse Evangelho, cabe a nós uma grande responsabilidade. Né? Como a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Então, a pessoa que não ouve o Evangelho, que não tem a oportunidade de crer e de aceitar, ela não confessa e ela não crê. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Qual é? É de semear a semente do Evangelho. E aí, aonde nós semearmos, se a terra é boa ou não, isso não é nossa responsabilidade, mas sim de semear e falar o Evangelho. Porque a pessoa, quando recebe o Evangelho, para ela, em si mesma, ela tem essa responsabilidade e vai cair sobre ela, né, esse peso de responsabilidade de aceitar ou não a palavra de Deus, de aceitar ou não a Jesus. Como está escrito, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a pessoa que recebe o Evangelho, por si só, ela já tem o peso da responsabilidade de aceitar ou não a palavra, né? Mas a nossa responsabilidade qual é? De pregar o Evangelho a toda criatura. E para pregar o Evangelho, nós temos que nos limpar, né, de muitas coisas. Mas eu separei algumas coisas aqui, uma coisa, né, que se chama religiosidade. Eu vou citar alguns pontos que nós não podemos cair na religiosidade, se nós perdemos o amor, né, pelas almas, e nós não nos preocupamos se elas forem salvas ou não, se elas estão indo para o céu ou para o inferno. A pessoa religiosa não consegue ter a sensibilidade de perceber isso e de ter esse amor, né, pelas almas que estão perecendo. E uma das situações que eu vou citar sobre religiosidade é sobre a mulher pega em adultério. Significa o quê? O religioso, ele é acusador, né? Jesus estava ali, né, sentado, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. E ali disseram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer? Na lei de Moisés está escrito que aquela mulher que foi pega em adultério tem que ser apedrejada. E Jesus nada respondeu, ficou escrevendo na areia. Se inclinou e ficou escrevendo na areia. E aí, como eles insistiram, Jesus disse, aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele voltou a se inclinar e escrever na terra novamente. E a Bíblia diz que um por um dos mais velhos foram soltando as pedras, né? E quando Jesus olhou, viu somente a mulher e disse, cadê os teus acusadores? Não estão aí? E ela disse, não, Senhor, ninguém. Aí Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peque mais. Então aquela mulher, ela sabia que a sentença para ela já tinha sido dada, né? Que ela ia ser apedrejada, que as pessoas já tinham pego as pedras para cumprir a lei que estava ali, que Moisés deu, né? E ali, aquela sentença que era da morte, passou a ser de vida, né? Jesus mudou a sentença da morte para a vida. Então, o Evangelho, ele tem esse poder de tirar a pessoa que está caminhando para a morte, né? E ir para o caminho da vida. E aquela mulher foi ali, teve uma grande chance, uma grande oportunidade de transformar a sua vida. A outra coisa sobre o religioso, que eles são orgulhosos. A Bíblia, Jesus cita outra parábola que tinha duas pessoas que foram orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava consigo mesmo, dizendo, Deus, eu dou o dízimo de tudo que tenho e jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como os pecadores e nem como este publicano. E a Bíblia diz que o publicano orava lá de trás, de longe, e nem ousava olhar para o alto e dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que esse foi justificado para a sua casa, mas o outro não. Então, o religioso, ele é orgulhoso, ele olha para as pessoas que
estão para ser salvas como pecadoras pelo que elas fazem. E isso pode nos enganar, porque uma pessoa pecadora, realmente quando a gente olha para ela fazendo coisas erradas, a nossa, carne quer acusar. Mas Jesus nos ensina que nós temos que ter o olhar de compaixão e de amor. E se consegue isso tirando toda a religiosidade de nossas vidas, não sendo acusador, como aquela mulher adúltera, que todos já estavam com pedras na mão para atirar nela, e nem ser como orgulhoso, como esse fariseu que orava no templo, dizendo que dava o dízimo de tudo e que jejuava 2 vezes por semana, e que não era como os pecadores, nem como aquele publicano. E a terceira coisa é que as pessoas religiosas não têm amor pelas almas. Eu vou citar um exemplo, que Jesus ensinava no templo e tinha um homem da mão mirrada. E os escribas e fariseus foram até Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha a intenção de curar aquele homem, só que era sábado. E eles disseram a Jesus que não era lícito curar nos sábados. Aí Jesus disse: se um de vós, tendo uma ovelha, e essa cair e ficar presa num buraco, vocês não tiram ela de lá? Então muito mais vale um homem do que uma ovelha. E Jesus disse, chamou aquele homem e o curou, Então, qual a visão dos fariseus, do religioso? É cumprir o ritual, O ritual de tudo tem que ser feito, daqueles costumes que são feitos, mas esquece da misericórdia e do amor. Outro exemplo é quando Jesus disse, vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, mas esquecem do amor e da misericórdia. Então eles querem cumprir os rituais, mas esquecem do amor. Então eles estavam valorizando mais o rito do que a alma, mais o rito do que a cura de uma pessoa que está ali doente, enferma, Então se valoriza mais as coisas do que o ser humano, do que o próximo, Então tem muitos outros exemplos, como aquele que estava ali ferido, quase morto, os fariseus passavam em volta, e muitos outros exemplos. Mas eu citei esses 3 para a gente escapar de ser religioso, sendo assim nós teremos amor pelas almas. E estando livre, de tudo isso, essa religiosidade e desses rituais, nós vamos olhar para as almas que precisam chegar até Jesus. E como que elas chegam? Através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então cabe a nós, irmãos, nós todos, evangelizarmos, pregar o Evangelho, quer seja na rua, quer seja no trabalho, quer seja em algum outro lugar, a oportunidade vier, nós precisamos pregar o Evangelho, E que essa palavra venha falar aos corações, a cada coração, e que venha nos dar essa responsabilidade de aumentar em nossos corações, de pregarmos o Evangelho e termos amor pelas almas que ainda não conhecem a Jesus. Deus abençoe a todos vocês, fique com Deus e na paz do Senhor.